Por menos Estado e mais liberdade. Olá, amigos. Eu sou Alexandre Lima, candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais, o número é 1744, e este é mais um vídeo resposta para montar o meu perfil político. Política econômica. O tema não foi bem este ao ser provocado, até por indicação minha mesmo, eu gostaria de ser provocado nesse sentido, mas a maioria das pessoas me perguntaram sobre reforma tributária, reforma previdenciária, minha visão sobre a perspectiva econômica, como eu penso, quais os modelos que eu adoto, as simpatias ideológicas dentro do meio econômico. Bom, eu vou fazer uma subsérie de vídeos dentro desse contexto, porque não cabe um único vídeo. Um vídeo seria enorme, teria, sei lá, 2 horas, 3 horas para explicar um assunto e teria várias vertentes e ramificações. Então eu tenho que fazer uma subsérie de vídeos, dar uma noção, principalmente para as pessoas que me acompanham, a maioria não tem formação econômica ou formação jurídica, e é necessário esses conceitos, né? Eu trabalho no mercado financeiro, eu mexo, eu opero em bolsa de valores, obviamente eu tenho que ter uma noção de como é que funciona. Não precisa nem de ser em profundidade não, aqui a ideia não é essa, não é fazer vídeos profundos ou acadêmicos, é um vídeo de opinião para que vocês me conheçam, é para montar o meu perfil político e vocês possam definir ou não se eu sou um bom candidato. Bom, a política econômica ela é dividida basicamente em três: a política monetária, a política cambiária e a política fiscal, né? Tem a política creditícia, de crédito, mas a maioria dos autores coloca dentro de política monetária, eu também concordo. Tem outras, por exemplo, política de rendas, mas aí para mim é safadeza. E safadeza eu não considero, não acho aceitável apresentar isso como ciência, ou como uma forma metodológica de definir esse ramo cognitivo específico. Eu acho que de safadeza não tem que entrar nesse meio acadêmico, não. Vocês procurem depois saber o que é política de rendas e tal, distribuição de renda por dado estatal. Eu acho que isso não é saudável. Mas enfim, a distribuição de renda ela ocorre num mercado próspero, livre, onde o Estado no máximo fiscaliza para que haja concorrência. E não essa coisa tosca que nós temos, porque o Brasil não é capitalismo, né? A pessoa fala, não, é o capitalismo, olha as distorções que o capitalismo gera. Isso não é capitalismo, o Brasil não é capitalismo. Entendeu? O Brasil é um troço tosco, onde os mega empresários, num setor de cartéis, de oligopólios, de monopólios, quando eles estão lucrando, tudo bem, o lucro fica para eles. Quando eles começam a tomar prejuízo, quem paga é o povo brasileiro. Então não tem nada a ver com renúncia fiscal, com incentivos, com subsídios, com financiamento de dinheiro público, através do BNDES e escambau. Isso não é capitalismo. Capitalismo tem que haver concorrência e há o elemento do risco. Aqueles riscos da própria atividade econômica, você extrai até da própria legislação atual, você vai no Código Civil, no artigo 966, você vê lá, tem que haver o elemento do risco, né? A atividade profissional organizada, que visa lucro, tem que haver o risco, o elemento do risco, tem que a assunção do risco tem que ter. A atividade empresária tem o risco, e o empresário tem que assumir esse risco também, né? Então, o Brasil é um troço tosco, o Brasil não é capitalista, quem dera se fosse capitalista, não é. Mas enfim, então aí divide basicamente nesses três: política monetária, política cambiária e política fiscal. Tanto a política monetária quanto a política cambiária, quem faz é o Conselho Monetário, que dita as normas, etc., e é executado pelo Banco Central. A política fiscal fica com o Tesouro e a Secretaria do Tesouro Nacional com a execução, né? Então, as diretrizes, normas, o Tesouro Nacional e a Secretaria do Tesouro Nacional a execução dessa política fiscal. A política fiscal trata da arrecadação e gasto, os tributos, né? Quando a gente fala disso, né? Imposto é um tipo de tributo, né? Tributos seria o gênero e ali a espécie imposto dentro do gênero tributos, né? A política fiscal trata disso tudo. Por isso que quando a gente apresenta uma reforma, o termo reforma tributária deveria ser um pouco mais amplo, na minha opinião. E isso é apresentado como reforma fiscal. Isso eu vou dizer em outros vídeos, aqui é para dar o parâmetro para vocês saberem onde é que tá essas coisas, como é que funciona, etc. Quando a gente fala de política monetária, nós estamos falando de liquidez, né, base monetária, oferta de moeda, preço do dinheiro, que é os juros. E aí muita gente me pergunta assim, entra pessoas e fala assim, pô, Alexandre, eu gosto de você, da forma que você fala, tal, suas ideias, bacana, tudo. Por que você não é um liberal clássico e tal, né? O pessoal, tem muita gente que me acompanha que é um liberal clássico, etc.
dentro de uma noção da moeda atual, eu participo de fóruns, de debates, tudo, pessoal bacana, etc. Mas, infelizmente, não tem como você aplicar a noção ali, lá de Adam Smith, no contexto atual. Porque tanto Adam Smith como Karl Marx, eles viveram dentro de uma noção de moeda lastreada em riqueza real, dentro de uma moeda ouro, que tinha um lastro em riqueza real. A moeda atualmente é uma noção de moeda crédito, é uma moeda fiduciária. Fica complicado. Como é que a iniciativa privada, o mercado, iria determinar o preço da moeda por coordenação espontânea? Ou até a sua própria emissão? Não tem como. Esse controle. Não é porque o Estado é bom fazer isso, não. O Estado, onde ele está com o dedo, a coisa apodrece. Mas tem coisas que não tem como. Incompatível, porque o mercado ali é um jogo de interesse, cada um visando os seus interesses próprios. E não há nada de errado nisso, absolutamente nada de errado nisso. É isso que gera prosperidade, gera renda, gera emprego, maiores ofertas de produto, bem-estar material do nosso povo. Então não há nada de errado nisso, o sujeito buscar seus próprios interesses. Mas é incompatível isso com funções como emissão de moeda, a definição pelo menos, a base de juros daquela moeda. Não é porque o Estado é mais eficiente, ou então dá uma ideia de como é que vai ser, dentro de uma noção de moeda fiduciária. Né? Uma coisa é a ideia, é o ideário, a pessoa pensar como é que... Porque, primeiro, nós estamos falando de seres humanos. E seres humanos é um sujeito que a gente imagina o sistema como vai ser de um jeito, o cara faz de outro. E mais ainda, estamos falando de seres humanos brasileiros. Aí que as coisas esculhambam mesmo. Tem cartel, tem gente que vai fraudar, que vai... O próprio Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, ele foi criado, uma das razões, foi porque lá, para quem não sabe, há muito tempo atrás, muito tempo assim, né, 150 anos atrás, os bancos eles emitiam também moeda lastreada nos depósitos que eles tinham em riqueza real, em ouro, né? Eles lastreavam aquilo. Se você pega, numa época onde a moeda era uma moeda ouro, uma moeda lastreada em riqueza real, por exemplo, no Brasil mesmo, aqueles contos de réis, 1000 contos de réis, a moeda réis da época, vinha escrito conversível em ouro no Banco Central. Ela tinha um lastro em riqueza real. Esse lastro não existe mais. Né? O lastro mundial, né, que foi tudo concentrado lá nos Estados Unidos desde do pós-guerra, né? Não existe mais desde 1971, com Nixon lá, que diz, não, a gente não vai mais utilizar lastro de ouro, começou a emitir moeda. Né? E os Estados Unidos têm uma vantagem, porque a moeda ela tem basicamente 3 características, que é meio de pagamento, reserva de valor e unidade de conta. Né? Então, o meio de pagamento ela é a forma pelo qual você vai pagar as coisas, utiliza a moeda, até bem tranquilo, bem fácil de entender. Reserva de valor é aquela moeda ter valor, ela agregar valor a ela e ser respeitado o valor contido nela. A unidade de conta é que a moeda ela serve para fazer a comparação de valores entre produtos totalmente distintos. Por exemplo, um notebook custa R$1000. Um saco de arroz custa R$10. Vamos supor, para arredondar, para ficar fácil o cálculo. Isso quer dizer que 100 sacos de arroz equivale a um notebook. Se a gente não tem essa referência da moeda, como é que a gente vai dizer quanto de arroz custa um notebook? Sendo que um notebook não tem nada a ver com arroz. Então, entre produtos diferentes é necessário, a moeda cumpre essas funções. Só que o dólar, eles têm essa vantagem, né? É um país que desde o pós-guerra e tal, por questões geopolíticas e tal, que não vale a pena mencionar aqui, mas as reservas cambiais mundiais, elas são em dólar. Né? Dólar até está mudando, isso tende a mudar. Mas quando o Brasil vai negociar com algum outro país, as transações ocorrem em dólar. A gente não paga com a nossa moeda. Se a gente pagasse com a nossa moeda, ótimo. Né? Então eles emitem sem lastro, é uma noção de moeda fiduciária, então eles emitem sem lastro aquela moeda, e aquela moeda não tem uma garantia real. Né? Mas ela conserva esse valor porque é reservas cambiárias do mundo todo. Bom, mas para não fugir muito do tempo. Então, por isso, assim, o que eu digo eu sei que tem gente que é libertária, anarcocapitalista e tal, não é meu caso. Eu não defendo a ausência do Estado, eu defendo um Estado mínimo possível, justamente pela própria dinâmica, pelo próprio funcionamento do Estado, não é sendo contra ou a favor, não é nada disso. O Estado, o sujeito que está governando, ele há burocracias da própria administração pública,
até a legalidade dentro da administração pública é diferente. Ele não depende só dele, tem que a política fazer acontecer e decidir isso, a burocracia, um Estado ineficiente, etc., pelas suas próprias razões. O dinheiro não é dele, se der certo ou der errado, o dinheiro não é dele, é o dinheiro nosso, que é retirado compulsoriamente da gente, contra a nossa vontade, se dependesse da gente não iria pagar imposto, principalmente tanto imposto assim. Né? Então, por causa disso, o Estado tem que se concentrar em suas funções clássicas, o Estado tem importância, até para tornar viável a vida em sociedade, mas concentrar nisso, concentrar naquilo ali, deixar e, no máximo, tornar fértil o terreno para que o mercado possa prosperar. Mas não a ausência do Estado. Né? E retirada total na questão da produção, eu acho que, como é que vai ser? Tem uma noção de moeda fiduciária, como é que vai ser esse pensamento aí? Definição do próprio mercado por consideração espontânea do preço do dinheiro, sem nenhum tipo de base. Tem jeito, eu entendo, o Estado mesmo se demonstra com essas políticas, essas interferências, interesses privados também no meio político, criando várias distorções onde a população brasileira inteira é prejudicada. Por exemplo, hoje nós temos uma pressão inflacionária, a inflação ela também tem três formas de acontecer basicamente. A inflação inercial, como foi no passado, com os indexadores e tal. Uma inflação de demanda, que o Brasil também correu esse risco, não é mais a realidade atual, ou pelo menos não tanto. E uma inflação de custo, que é atualmente, você pergunta para qualquer estudante de economia, não no primeiro período, mas quem já viu macroeconomia, já estudou moeda, bancos e tudo, pergunta para o sujeito se a gente combate inflação de custo com juros. Não é, isso é o custo de produção, não é a demanda que aumentou. Só que eles colocam dessa forma, e a população ninguém entende nada disso, então fica por isso mesmo. Aumentou os juros, o Conselho Monetário, o Copom, isso aumentou os juros lá, você nem sabe o que é isso e acha que não tem nada a ver com a sua vida. Né? Porque se ele entendesse que é quando ele chega para comprar um carrinho popular, por exemplo, que é do seu sonho, um Uno Milha, um Gol, aí ele vai lá financiar, a taxa é exorbitante, se ele entendesse isso, se ele visse que aquilo ali está prejudicando ele, aí ele ia falar, não, opa, eu vou prestar atenção e vou ver como é que esse negócio funciona. Mas a população não tem ideia de como é que isso funciona. Não tem ideia, e não vê isso refletindo em sua vida. O cara paga lá preço exorbitante no carro, tá tudo bem, vai financiar alguma coisa, paga juros enormes, tá tudo bem também. E a pessoa nem vê perspectiva, nem sabe que não é para ser assim. E não é assim em outros países. Né? Então, mas a gente tem que ter uma certa responsabilidade, não pode mergulhar numa paixão ideológica por a gente ter afinidades com um tipo de pensamento, porque o Brasil não é um campo de experimento. O Brasil não é um laboratório onde a gente coloca ratinhos, bota alguma situação, alguma coisa lá dentro e fala, vamos ver o que acontece. Não é assim, a gente tem que ter uma certa responsabilidade, porque isso aqui é um país. É a nossa casa, é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida em jogo. Então a gente tem que ter coisa muito esclarecida. Eu já fiz esse exercício, já debati com várias pessoas nesse tipo de pensamento. Como é que vai ser? Dentro disso, de uma noção de moeda crédito, uma noção de moeda fiduciária. Lembrando que o Brasil não é uma economia fechada, nem deve ser. O Brasil não é uma ilha, não é uma Coreia do Norte. Né? Então essas relações, como é que vai ficar isso? Política cambial. Né? A questão das condições de produção e de empreender brasileiras, estrutura do nosso país, condições de financiamento, tudo que move é o crédito, como é que fica dentro de uma noção de moeda emperrada. E aí, essa moeda emperrada, se ela fosse dentro do setor privado financeiro, quem detém as poupanças privadas definisse o preço do dinheiro, como é que iria ficar a emissão disso, o controle disso? Ser humano brasileiro, dentro de um país aqui que é a bagunça do negócio. Como é que seria a definição desse preço? Quem garante que não iria ter emissão de moeda sem lastro? Também. Né? Isso acontece através de multiplicadores bancários hoje. Né? Isso acontece até pela própria mecânica, como é que funciona o mercado financeiro. Por isso que quando um banco quebra, sai quebrando todo o resto. Né? Ninguém tem isso, por isso que em escola devia ter uma noção disso, de minimamente como é que funciona, porque isso é importante até para definir. Isso não tem interesse que seja apresentado para a população ou que a população saiba como é que funciona isso. Né? Então, dentro de uma reforma tributária, e principalmente dentro da questão de política fiscal, eu vou fazer um outro vídeo, né? Então esse vídeo aqui é apenas para dar uma noção básica, como é que eu penso, etc. E também
dentro dessas classificações, porque aí eu já vou linkando, eu já vou falando, dentro de política monetária, com a minha visão, tal. Não sou nenhum mestre, nenhum professor, nada disso, não. Tenho uma noção óbvia, até porque eu mexo com isso, mas, e noção jurídica também eu tenho, porque eu sou acadêmico de direito, enfim. Mas eu vou também fazer um outro vídeo específico sobre a minha apresentação e tudo, etc. Mas eu já fiz vídeo nesse sentido, mas tudo bem, as pessoas não vê, é vídeo demais e tudo. Também já fiz de forma escrita, mas entendo, né? Todo mundo consegue acompanhar. Então farei de novo, né? Já que vocês fazem questão. Mas enfim, então é só para definir isso. Então a questão de reforma tributária, eu vou colocando dentro disso, eu vou elencando, vou fazendo essas subdivisões, vou colocar lá subsérie ou subparte A, letra A, e aí vocês veem esse vídeo. Aí letra B, aí vocês veem lá, e eu vou destrinchando dentro disso de política econômica, reforma tributária. Posso colocar a questão previdenciária também, porque isso gera um déficit e obriga a gente a produzir renda para poder pagar, gerar superávit. Então, isso acaba comendo o orçamento fiscal, né? Então, o que arrecada na Previdência não cobre os gastos e aquilo gera uma dificuldade no fechamento das contas públicas também, né? A gente dá algumas noções também. Enfim, né? Eu vou falando, ao longo dos vídeos eu vou falando, isso é só uma introdução mesmo. Mas muito obrigado a todos, agradeço aí, né? Desculpa também se às vezes eu falo assim, porque eu roteiro, se eu fizer roteiro e for ler alguma coisa, eu colocar um negócio aqui e começar a ler, eu acabo gaguejando e tal, já sou um pouco gago, então não dá, trava. Eu já tentei fazer isso, eu sei que com o roteiro é melhor, porque aí o vídeo ficaria menor e tal, mas eu não sei fazer isso. Então eu ligo a câmera e saio falando mesmo, é a forma como eu me sinto mais confortável para poder me comunicar com vocês. Vocês escolhem ou não, se é bom, né? Ah, não, eu não gosto da ideia, não acho que é a opinião dele sobre esse assunto, né? Eu, tudo bem, eu voto ou não, entendeu? Eu não estou passando fome, sou fumador de crack, nem estou endividado, se eu não for eleito não vou passar fome não, pode ficar tranquilo. Entendeu? Então cada um pensa como for, eu estou colocando só a minha opinião aqui, como eu penso sobre esses assuntos. Agradeço demais a força, compreensão, o apreço, o carinho também, muita gente entrando em contato, vendo que é no Brasil, onde a maioria do povo brasileiro tem horror, nojo, repúdia a política, ter tanta gente apoiando é uma coisa muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Agradeço demais mesmo a força, o apoio de todos vocês. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até os próximos vídeos.